E hoje nós vamos continuar comentando a carta do apóstolo Tiago e vamos encerrar o capítulo 1, é o seu último versículo. Ele é a resposta para a pergunta que muitas vezes a gente já ouviu e também a gente já fez, é sobre qual é a verdadeira religião. E aqui nós temos a resposta. É o que Deus pensa das religiões e o que Deus quer que nós pensamos das religiões e qual seria para nós a verdadeira religião segundo Deus. E esse versículo 27, ele resume tudo para nós. Vejamos o que Tiago escreveu, e nós cremos que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus habitando em seu coração, deixou para nós esta resposta. Diz assim o texto: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui Tiago ele está falando sobre o amor cristão, aquele amor que excede toda a compreensão, o amor de Deus em nossos corações, é claro. É um amor que não vem de nós. E existem outros textos da palavra de Deus que nos comprovam essa verdade. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele segue falando sobre esse amor de Deus que é derramado em nossos corações, não pela nossa vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Diz assim o texto, Romanos capítulo 5, versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor que faz parte da verdadeira religião, na verdade é o fruto do Espírito Santo, é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E Tiago, ele usa então a prática da caridade, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, é pôr em prática o verdadeiro amor cristão e guardar-se da corrupção do mundo, ou guardar-se do pecado. Esse guardar-se do pecado, não estar em paz com o pecado, não sentir prazer no pecado, é algo que somente Cristo, habitando em nós, é que nos dá condições de vencermos o pecado. Nós temos no Antigo Testamento uma alusão a Cristo. Nós estudamos no estudo passado que Cristo, ele é a palavra de Deus, né? Um dos nomes de Cristo é a palavra de Deus. E o Salmo 119, versículo 11, fala algo interessante que une aquilo que estudamos no comentário bíblico passado com aquilo que estamos falando hoje. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quem é a palavra de Deus? É o próprio Cristo. Então, Cristo em nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. E esse versículo 11 do Salmo 119, ele é bastante profundo. À primeira vista, a gente pensa a Bíblia, mas Cristo é a Bíblia, o Evangelho vivo que esteve e está presente no mundo através dos seus seguidores, é o próprio Jesus que habita no coração do cristão. Então, para não pecarmos contra Deus, é somente termos Cristo em nosso coração. E o apóstolo João, seguindo nessa mesma linha de pensamento, na sua primeira carta, capítulo 3, e versículo 6, ele fala que qualquer que permanece nele, ou seja, em Cristo, não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Pode parecer contraditório, porque na mesma carta, capítulo 1 e verso 10, João disse que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E agora, 2 capítulos após, no versículo 6, ele fala que qualquer que permanece em Cristo não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Aqui no capítulo 1, com certeza, nós temos limitações. João está se referindo a pecados que não são para a morte. Mais adiante, nas suas cartas, João fala que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte, que não produzem a morte. Inclusive, João, quando fala desses pecados para a morte, ele
nos orienta a nem orarmos para as pessoas que cometem esse tipo de pecado, que não adianta, né? Mas a nossa fraqueza humana nos faz tropeçarmos, de vez em quando pecamos. Mas aqui no versículo 6, no capítulo 3, João está dizendo, se referindo àquelas pessoas que sentem prazer em permanecer no pecado, que gostam de pecar, que não se importam, cuja consciência não os acusa quando pecam, é porque nunca viram e nem conhecem a Cristo, ou seja, não experimentaram o Evangelho, não têm o amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Então, isto é a verdadeira religião, no tocante a guardar-se da corrupção do mundo, é termos Cristo em nosso coração. E se temos Cristo em nosso coração, não teremos prazer no pecado, e também teremos amor pelo próximo. Estaremos prontos a perdoar o nosso próximo quando pecar contra nós, o nosso irmão, nos ofender, porque muitas vezes, sem querer, nós acabamos pecando e ofendendo o nosso irmão. E também é muito importante essa questão do perdão. Vamos ao que o texto da Bíblia nos fala. Texto que nós encontramos, e nós temos essa questão do perdão registrado 2 vezes no Evangelho de Mateus e 1 vez no Evangelho de Marcos. Essa questão de quando o nosso irmão pecarmos contra nós, ou pecar contra nós, e nós nos recusarmos a perdoar. Vamos ao que o Senhor Jesus falou. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Capítulo 18 do mesmo livro de Mateus, verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Marcos, capítulo 11, 26, também registra o mesmo comentário do Senhor Jesus sobre o perdão. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E como alguém vai perdoar o seu irmão, estar sempre pronto a perdoar? É aquele que tem Cristo no seu coração. O Evangelho, irmãos, é isto. A verdadeira religião é esta. É o amor, né? O Senhor Jesus falou essa questão, né, que toda a lei e os profetas, os judeus se achavam donos da verdadeira religião porque tinham recebido a lei através de Moisés, aquele monte de rituais e sacrifícios que eles tinham que fazer, mas eles não tinham amor, não tinham misericórdia no seu coração. Pensavam que tudo aquilo resolveria o seu problema, mas lhes faltava o essencial. Veja o que o Senhor Jesus falou. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12 e o 13, eu vou ler aqui, o que Jesus falou. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo se resumia no amor e no perdão. Quem é que não quer ser amado e quem é que não quer ser perdoado quando vem a tropeçar? Pois então, desta mesma forma, Jesus está dizendo, esse é o Evangelho, a verdadeira religião, é fazer isso para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. E nós temos também mais alguns textos da Palavra de Deus que nos falam sobre essa questão de sermos misericordiosos. Temos, por exemplo, aqui do Antigo Testamento, Oséias, capítulo 6, versículo 6, onde Deus, falando com o povo de Israel, para que eles praticassem a misericórdia, o amor que estava faltando no meio daquele povo. E Deus, através do profeta, disse a seguinte frase: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O povo estava preocupado apenas com o ritual religioso. Era uma religiosidade falsa, morta, e todos aqueles sacrifícios que eles estavam fazendo, aquela religião deles era vã, porque o que Deus queria realmente que eles aprendessem que o verdadeiro sentido da lei era o amor e a misericórdia, e eles não estavam fazendo, que eles deveriam procurar o conhecimento de Deus, mais do que aqueles rituais, aqueles
holocaustos de animais mortos. E temos mais também do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 7, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se nós não tivermos misericórdia, nos recusarmos a perdoar alguém, com certeza nunca iremos alcançar a misericórdia de Deus, quando pecarmos, quando precisarmos dela. Então, a misericórdia de Deus nós recebemos quando nós exercitamos misericórdia para com o nosso irmão. E nesse mesmo livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus está repetindo aquilo que fora dito através do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6, que nós já lemos. E aqui Jesus está dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Falando então sobre misericórdia que nós devemos ter. A verdadeira religião é aquela que nos leva à misericórdia. E é o Evangelho. Que o Evangelho é o ensinamento do Senhor Jesus, é a verdadeira religião, que é diferente de todas. Jesus fora morto numa cruz exatamente por aqueles que achavam que as suas religiões eram as religiões perfeitas, que eram os donos da verdade. E é claro, isso também para cumprir o seu sacrifício, para que se cumprisse a palavra de Deus, a sua morte, o seu sacrifício em nosso favor. Mas justamente por aqueles que pensavam ser os donos da verdade, mas eles não tinham misericórdia, eram que religiosos, a vã religião. Então o Evangelho, a verdadeira religião, ela realmente é diferente de todas, né? Ela coloca abaixo todo o sistema religioso aí que nós contemplamos, que nós aprendemos, né? Que a humanidade tenta impor cada um a sua própria religião. Mas o Evangelho é diferente e é tão simples, aliás, por ser simples demais, que as pessoas não dão crédito. O Senhor Jesus, o próprio Deus, veio de forma simples, forma humana, e não fora reconhecido exatamente por causa da sua simplicidade. Muitos rejeitaram o próprio Cristo, o Evangelho, por ele ser simples. Então, o que é a verdadeira religião? É aquilo que Tiago resume numa simples frase: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guardar-se do pecado, a corrupção do mundo. E esta é a porta estreita, porque é o mais difícil, né? E para a pessoa conseguir fazer isso, é somente se Cristo habita em nosso coração, é se tivermos o amor de Deus derramado em nosso coração através de Cristo. E é este o Evangelho, a verdadeira religião, é o amor, e não existe amor verdadeiro se eu me recusar a perdoar. E a prova do amor de Deus na minha vida, no meu coração, é eu perdoar, para que através desse perdão Deus perdoe os meus pecados quando eu pecar contra o meu próximo. Esta verdadeira é a religião de que Tiago está falando. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amém.